só que não teve um retorno. Eu gostaria de saber se está tudo bem com o artigo. Deixa eu ver já em tempo real. O William mandou pelo e-mail, né? Isso, pelo e-mail. William Mel. Olha, estranho, não tô achando. Ah, achei sim, tava bem atrás. Esse aí caiu no meu buraco negro. Tem que ficar atenta mesmo e tá, eu tô com ele aberto. Eu já vou até encaminhar para o Rafa, só para a gente não esquecer. Tá, Rafa? Não precisa nem fazer muita coisa. Mas tá, é porque caiu no buraco negro, me desculpa. Não sei, tá Não, aqui, sem mas problema, não. sem problema. Tá, mas confirmo que recebi, sim, tá aqui o arquivo. Depois Certo, dou um retorno, certo. tá? O pessoal tá Tá, mandando, muito até eu ia obrigada. dizer isso que eu tava em dia, então vou mudar o discurso. Não estou em dia. Mas, assim, na medida do possível, a gente vai ir respondendo, tá? E nós vamos ir respondendo para dar o ok dos artigos, tá? O pessoal já tem perguntado, não deixem para o último dia. Vão procurando isso para escolherem um artigo que vale a pena, assim, porque às vezes na pressa a gente acha o primeiro que dá, né? Mas já que vocês vão perder algumas horas se preparando, gastem em fazer uma coisa legal, assim, achar um artigo que vale a pena. Tá? Eu já estou gravando, né? Então, já podemos ir para o compartilhamento de tela. Ô, Mais alguma? professor, posso tirar uma dúvida? Por favor, vai lá, Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bom, Tudo cara? bom? Joia. Tudo bom. Tu falou que os triatletas, eles conseguem treinar de 2 a 3 vezes mais, né, do que corredores na última aula. Eu queria saber se compensa, né, tu tem experiência de planificar, né, se compensa o cara que é, por exemplo, um triatleta, ele treinar mais bike e o quanto ele fica comprometido na questão motora em relação à corrida e à natação, no desenvolvimento da técnica dele, se compensa o cara fazer, sei lá, 80% do treino na bike, ele vai ter um desenvolvimento da via energética oxidativa melhor, vai ser mais vantajoso, sabe alguma coisa Olha, sobre isso? o que se tem é muito anedótico, tá? Para te colocar assim, é muito da experiência de treinadores, pegando as escolas, as grandes do treino mundial, assim, os franceses, os ingleses, né? E vendo um pouco o que eles estão fazendo. Uma pouca coisa da ponto de vista de estudo, tá? Mas não é que não tenha, tem, só que é muito complicado, porque o treino de triatlo tem muita variante, né? Então fazer estudos controlados é quase impossível, é muita variável influenciando. E é isso que tu falou, é um treino influenciando o outro. Mas o que se espera, do que se sabe de fisiologia do exercício e treinamento, é que sim, os caras que estão, eles treinam, acabam treinando mais, mas não é nessa ordem com os triatletas, tá? Não é que o triatleta treine 2 a 3 vezes mais bicicleta. Isso não é sempre assim, até porque o triatleta nosso, que não é um nível internacional, né? Ele tem restrição para andar de bicicleta também, né? Ele tem os problemas, assim, não é tão fácil achar os locais, tem que ser nos fins de semana, tem que ser, eles vão em lugares onde tenha um pouco mais de segurança, às vezes não vão em lugares que não tem segurança, e aí também é complicado treinar, né, nesses locais. Então, a gente sabe, né, que não é tão fácil. Então, eles acabam não tendo todo esse volume, mas o que se sabe, sim, é que tem transferência. Então, é isso, os caras, quando até começam no triatlo, eles já vêm quase sempre com uma modalidade forte, né? E isso ajuda um pouco nas outras, porque eles vêm com uma adaptação central boa, resumindo. E quando fica em mais alto nível, a bicicleta em alta carga vai facilitar também a corrida. O que tem que cuidar são com as questões técnicas que tu comentaste. De longo prazo não se sabe tanto, tá? Assim, então a tua pergunta foi assim, 80% os caras vão treinar em bicicleta, será que isso tem alteração na técnica e tal? A longo prazo, por eles treinarem tanto bicicleta, não está bem comprovado que eles vão modificar a técnica de corrida. O que se sabe é agudo. Agudo, sim, inclusive é uma linha de pesquisa que, quando tu participava do grupo, acho que a gente ainda desenvolvia, né? O estudo de mestrado do Rodrigo Rosa, que a gente publicou faz 1 ou 2 anos atrás. E a gente mostrou, sim, que o cara fazendo uma bicicleta exaustiva, antes a técnica de corrida se modificava. Tá? E isso é dependente do nível do cara também, não é da mesma forma. Inclusive, tem dados que mostram que num nível internacional, que não era o nosso grupo, né, inclusive pode até melhorar a economia de corrida. Tá? Mas os ajustes técnicos acontecem. Quase sempre acontecem naquele sentido mais simples para nós,
que é o de diminuir comprimento de passada, aumentar um pouquinho a frequência e isso impactar sobre a energética via trabalho mecânico interno. Eles acabam gerando um pouco menos trabalho externo, porque o comprimento diminui, então eles oscilam menos com todo o corpo, só que eles oscilam mais vezes ao longo do tempo, e esse trabalho interno aumenta, né? E acaba prejudicando a economia deles, né? Então, também você tem trabalho para tentar evitar isso. Mas isso de agudo, né? Tua pergunta foi meio genérica, assim, mas eu te respondo nesses 2 pontos de vista. Não, tá. Respondeu sim. Valeu. Legal. Olha só, pessoal, vou colocar em modo de apresentação. E, bom, vamos lá, vamos indo no ritmo. O ritmo tá bom, tá? Eu achei que até que ia mais lento ainda, mas eu acho que a gente tá indo bem. Então, eu, pelo menos, estou conseguindo sentir que estamos passando bem, tá? Eu gostaria de ouvir vocês também e no fórum lá de discussão com os monitores que vocês participem, tá? A Graciane já respondeu um pouquinho, mas é fundamental que vocês coloquem lá os questionamentos de vocês também, tá? Pra gente, porque eu vou olhando e vou confirmando. Daqui a pouco eu posso entrar também para contribuir. Por favor, usem aquele e-mail, né? Então, vamos dar sequência. Pessoal, na última aula nós estávamos falando do princípio da continuidade, né? Então, falei daquela importância de não faltar ao treino, é algo óbvio, né? E falei também dos motivos que nos fazem faltar ao treino, digamos assim, ou seja, quebrar com o princípio, com a lei da continuidade, né? E aí eu estava comentando sobre os aspectos sociais, assim, eu estava reforçando que um treinador ele não pode estar atento apenas aos dados de cargas de treino, a distribuição, a tudo isso que nós vamos ver na disciplina até, né? Mas fazendo um alerta aqui, o treinador ele tem que estar muito atento à pessoa, aos aspectos psicológicos, aos aspectos humanos e sociais, né, que circundam ali o treino, né? Então, dei exemplo do treinador de clube. O treinador de clube ele está inserido num clube onde tem sócios, onde os tensionam ali espaços, às vezes o uso de raia, né, o horário de uso, o cuidado com o equipamento e por aí vai. E o que a gente mais vê é que a médio e longo prazo os treinadores de sucesso, né, eles também se preocupam com isso de alguma forma. Eles lidam bem com isso. Eles têm sensibilidade, têm bom senso, é tudo aquilo que a gente ouve e a gente sempre aprendeu que isso é com o cara. Se o cara é grosso, não tem jeito, é assim. Se o cara é legal, é paizão, não tem jeito, é assim. O que eu digo sempre, usando esse princípio, é que nós temos também que aprender também informação, conhecimento sobre esses aspectos. Essa disciplina é limitada, a minha disciplina aqui que nós vamos trabalhar é limitada para isso. Mas quando a gente fala de psicologia do esporte, os aspectos socio-humanísticos desses tipos de treino, a gente tem que dar mais atenção. E a nossa formação é limitada nesses aspectos. Então, eu sempre sugiro assim, que cada um tem que se autoconhecer e saber mesmo como é desses aspectos psicológicos, mas tentar melhorar também. Tentar aprender, se aparece cursos, aprender sobre os aspectos, né, de relacionamento mesmo, pessoal, porque é fundamental, não só na relação treinador-atleta, né, aluno, mas também no que circunda aí o meio, tá? Porque tudo isso impacta sobre um projeto de sucesso de treinamento, tá? Bom, e aí tem aqui o último elemento, é a desmotivação, e aí eu coloco de novo, lembrando que periodizar, organizar o treino de modo ciclado, estruturado, como a gente vai vir falando aí, nós estamos falando desde o início do semestre, é extremamente importante também por questões de motivação e prazer ao exercício. Cada vez mais esse elemento está colocado ali. O aluno ele tem que se sentir motivado naquele treino. E a gente tem que desenvolver elementos também de motivação que sempre é numa ordem do extrínseco para o intrínseco. O que vai importar é o intrínseco, né? Se a gente consegue mexer no intrínseco, essa motivação ela perdura mais. E uma periodização bem feita, bem organizada, ela dá elementos para que essa motivação se estabeleça, tá? Treinamentos desorganizados, quando se nota que o treinador não sabe o que está fazendo ali, ou ele faz na hora, o aluno vai notando também. E isso vai diminuindo a confiança dele no treino. E essas coisas são os gatilhos para aquelas decisões de vou no treino ou não. Eu estou falando de modo muito resumido, mas é extremamente importante. Tá? Tudo isso está ligado à continuidade.
E aí a gente tem o outro lado da moeda. Poderia estar no mesmo princípio, inclusive, mas eu divido aqui só para fins pedagógicos, que é o princípio da reversibilidade. E também no título está claro o que é. Ele indica que se há falhas no princípio anterior, qualquer ganho dado por um treinamento, ele é passível de ser perdido. Tu pode perder teus ganhos, né? Então, e aí vem de novo a coisa. Pode ser por faltas, mas também pode ser por erro de periodização. Tá? Então, tem esses dois elementos atuando também, que nem lá no princípio da continuidade. E aí, o que eu uso aqui, gente, só para dar mais elementos? Bom, aqui eu trago esse material do Tracking Coach, que dá alguns números mágicos que não são sempre assim, mas mais ou menos eles nos dão um bom quadro do que é esse princípio da reversibilidade. Né? Então, paradas de treino, por várias razões, sociais, lesão, etc., que a gente viu antes, gera destreino. Ok. Aqui vem um elemento importante, gente. A aptidão diminui rapidamente, em torno de 2 vezes mais rápido do que os ganhos. Esse elemento é importante, pessoal, porque daqui vem a mensagem que eu vou dar para vocês, assim, que acho que sobre continuidade e reversibilidade é fundamental. E agora é reversibilidade, né? O que vocês têm que colocar na cabeça do aluno de vocês, e na cabeça de vocês, se ainda não tem claro, que quando o aluno falta o treino, ele não perde apenas aquele dia de treino. Ele perde todo o tempo que ele vai precisar recuperar para voltar ao nível anterior, se caso ele não tivesse faltado. Então, isso indica pensar nessa curva, ou seja, a curva de melhora, ela é sempre menos íngreme do que da piora. A piora é queda livre, é rápida. A adaptação negativa é sempre muito mais rápido do que a adaptação positiva. É isso que a mensagem diz ali. Mas isso indica essa outra coisa, que se eu faltar uma semana, o tempo que eu vou levar para voltar ao estágio que eu estaria sem ter essa falta é muito mais do que uma semana, por causa dessas diferenças de adaptação. Adaptação positiva, inclinação pequena, adaptação negativa, inclinação grande. Então, para eu voltar àquele ponto anterior lá, eu vou levar muito tempo, muito mais rápido do que foi a perda. Ou seja, aquele dia de aula perdido não é só aquele dia de aula perdido, é muito mais. É isso que nós temos que passar para o aluno. Né? Por isso da importância de, mas eu estou um pouco mal, vamos tentar ir, vamos lá, fala com o treinador, faz uma carga menor, se for o caso, mas trata de não faltar. Essa aderência é importante. Tá? Outro elemento aqui ligado à reversibilidade são os períodos de lesão. Bom, apareceu a lesão. Tá? Um elemento fundamental é esse, porque quando tem a lesão, o aluno, o atleta, ele sofre muito com impacto psicológico, vamos colocar assim. Quase sempre os níveis de motivação dele caem muito. Esse cara para de treinar do jeito que estava, então ele para de receber aquela informação e também até o elemento químico de motivação todo ligado ao exercício, né? E isso é extremamente duro para ele também. E isso pode ser uma bola de neve, pode aumentar, por exemplo, o desequilíbrio nutricional. Ele pode, aquela tensão, ansiedade dele, ele pode tentar compensar isso na caixa de bombom. O aluno começa a fazer essas coisas. Então, é importante dar uma atenção do ponto de vista psicológico nessas fases. E dar uma atenção também sobre o exercício, no que é possível naquilo. Então, exercícios paliativos, que a gente chama, exercícios que têm pouca intensidade, etc., às vezes são muito importantes ali, porque podem reduzir a queda de destreino. Tá? Então, essa curva de destreino. Então, é importante esse estímulo e o trabalho que vai se poder fazer ali. Mas ele machucou a perna, etc. Tem como ele fazer exercícios de braço? Faça, que é muito importante. Mas ele é corredor. Vai ajudar bastante. Claro que, de novo, precisa de disciplina, etc. Mas um bom treinador pode jogar com essas coisas de forma boa. Tá bom? Aqui eu tenho uma curva que eu gosto de dar que mostra esse raciocínio que eu trouxe para vocês do treino perdido. Não é só aquele treino perdido, mas todo o tempo que vai levar, que é muito mais do que o treino perdido. Tá? Ele nos mostra isso aqui, que é o seguinte.
eu tenho aqui uma curva de conteúdo mitocondrial. A gente sabe que o conteúdo e volume mitocondrial, ele é um dos marcadores principais de adaptação aeróbica. São vários, né? Mas esse tem muita relação com os ganhos de VO2 máximo. Bom, então aqui é conteúdo mitocondrial, ou seja, essa análise ali histoquímica ao nível da fibra muscular, ligado a essa função oxidativa, ou seja, ligado a exercícios aeróbicos, tá? E mostra o seguinte, eu tenho ali um grupo só de gente inicialmente destreinada, tá? E ele passa de semana a semana sendo avaliados, desde o início do treino deles. E a gente vê a curva em azul ali, que mostra um ganho significativo, uma inclinação alta nas primeiras semanas. E ao longo da terceira, quarta semana começa a se estabilizar. Algumas vezes por erro de treino, porque esses estudos vêm muito da fisiologia, quando muitas vezes cargas de treino é muito simplificado, digamos, tá? E não é obedecido bem os princípios de treino. Mas tudo bem, digamos que tudo bem, teve cargas que gerou adaptação aeróbica. Lá na quinta semana, pessoal, acontece uma mudança aí no cenário. Esse grande grupo treinado, agora vamos chamar de treinado, apesar de ser pouco, né? Metade desse grupo é colocado no grupo destreino, é a curva amarela, tá? E eles são colocados a não fazer nada, né? Agora destreino, ok? E aí vem a primeira mensagem desse gráfico, da quinta para a sexta semana, mais ou menos ali. Indica o seguinte, que 50% do conteúdo mitocondrial é perdido após uma semana de destreino e 100% em 5 semanas. Mas nós vamos ficar na primeira parte da mensagem. Em uma semana, tu perde 50% daquilo que tu ganhou em 5 semanas. Né? E aí vem a importância, de novo, da curva de queda, altura ao longo de todo o treino. Ok? E aí eles fazem outra coisa. Depois de uma semana, esse grupo destreino é dividido em 2 partes de novo. Tá? Vira grupo retreino. Esse grupo volta a treinar. E aí vem a segunda mensagem do estudo. Que 4 semanas são necessárias de retreinamento para recuperar a adaptação perdida na primeira semana de destreino. Tá? E aí mostra de novo essa importância. Veja que o grupo verde ali, claro que tem alguma alteração no próprio grupo treinamento, eles estão tendo uma curva estranha ali de adaptação, mas de qualquer jeito eles mostram que tu leva muito tempo para voltar ao ponto que tu estavas nessa adaptação. Claro que isso, gente, é uma resposta específica para um tipo de treino. Isso aqui é para resistência, né? E ainda num modelo de treino. Isso aqui provavelmente foi feito com cargas contínuas, né? E a gente pode ver uma adaptação muito rápida ali, tá muito estranho, porque as adaptações em volume mitocondrial, elas perduram por muito mais, tá? Elas vão de 16 a 24 semanas, tá? de alterações se tu conseguir jogar bem com carga, mas aí tu vai ter que colocar treinos intervalados para continuar dando novas sobrecargas nesse aluno, ondulando direitinho, consegue muito mais do que nós estamos vendo aqui nessa curva, tá? Mas não, isso aqui é uma parte avançada. O que eu quero mostrar na figura é a importância da continuidade e o perigo da reversibilidade, tá? Então, tudo aquilo que a gente falou antes está traduzido nessa figura aqui. Ah, professor, mas se fosse em força, o comportamento seria parecido, tá? Agora, de novo, iam ter alterações, ia depender se é a resistência, se é força, e também não é que se sabe totalmente sobre isso, porque a gente sempre entende muito mais sobre o treinamento, né? Muito menos sobre destreino e menos ainda sobre retreino de fora, porque tudo isso precisa de estudos controlados, tá? E se sabe muito menos. Claro, se sabe algumas coisas, mas os padrões gerais que tornam agora, que é a parte do conteúdo princípios, são esses. Eu tenho que manter a continuidade para não pagar o preço de ter que perder o tempo de não só recuperar aquele treino, mas recuperar tudo que eu perdi depois durante o retreino, tá bom? Então, mais uma visualização aí desse negócio. Princípio da variabilidade, pessoal, é um princípio que ele tem o seu antagonista, vamos colocar assim, e aí fica às vezes meio atrapalhado para o aluno, que é o seguinte, mas a gente tem que dizer, né? Bom, primeiro vamos conceituar, né? Variabilidade vai nos dizer que é a variação no programa de treino que eleva os níveis de motivação e de coordenação geral. Ou seja, eu preciso variar coisas ao longo do meu treino.
é um discurso aberto, porque eu não posso dar muita indicação, senão não é mais um princípio. Então, tem que lembrar disso. Bom, professor, mas está meio estranho, né? Porque aí eu vou falar já do antagonista para a gente pensar nisso. O seu antagonista seria o princípio da especificidade. O princípio da especificidade vai nos dizer que eu tenho que fazer aquilo que é meu objeto fim. É meio discutível, né? Porque eu posso ter objetos fins bem complexos, como é o caso do esporte coletivo, né? Que tem milhões de ações, etc. Né? Mas vamos simplificar assim, que o princípio da especificidade vai nos fazer trabalhar com coisas mais parecidas com aquele meu objeto fim. Então, as possibilidades de variar muitas coisas vão se reduzindo. E a variabilidade, ao contrário, ela vai dizendo que, ó, de alguma forma, eu tenho que aumentar. E aí, quase todo semestre, o aluno me pergunta, eu já antecipo aqui, professor, mas então qual é a solução para trabalhar? Eu tenho que trabalhar com especificidade ou com variabilidade? Obviamente que não há uma resposta só sobre isso. Tá? Eu tenho que considerar as duas, ou seja, né, eu não posso voltar a 100 anos atrás, como se faziam, que eu disse para vocês, que corredores de 10 mil só corriam provas de 10 mil, por mais engraçado que fosse, era isso mesmo, durante um período de treino. Mas também não posso fazer o joguinho o livrinho lá dos 1001 exercícios da hidroginástica, como tinha uma moda aí. Eu nem sei se existem esses livros ainda, mas sempre tem os 1001 exercícios de não sei o quê. E aí chega o professor e diz, olha, agora eu acabei com meus problemas de variação. Agora eu tenho sempre um treininho lá, né? Eu abro em qualquer folha, aleatoriamente, e escolho o exercício. Eu garanto variabilidade, né? É verdade, só que eu estou falhando em um resto dos outros princípios. Eu tenho que ter organização, etc. Mas, de qualquer forma, eu tenho que garantir variações, né, ao mesmo tempo, mas ligando mais ao treino. E aí vai os exemplos, de novo, como era do futebol, né, da minha época. Eu via lá o time de 82 da seleção brasileira fazendo o seu teste de esforço, era o teste de Cooper, né, os caras corriam muito, né? E o aquecimento deles era só aquele Anfersen, não sei o que, eram só aqueles 3, 4 movimentos básicos. Hoje, quando tu vai ver o aquecimento do jogador de futebol, é muito mais variado. São aqueles chinesinhos fazendo variação, toca aqui, vai ali, vai e volta de costas, gira no eixo, uma série de ações muito mais complexas, ou seja, mais variado. Tá? Mas de alguma forma, eu vou ter que brilhar mais num ou no outro. E aí a regra que eu dou é a seguinte, num processo de treinamento, num período de treinamento importante, que a gente sempre vai dividir em período de base e período específico, tá? No período de base, eu vou garantir um pouco mais uma variabilidade. Então, ali eu vou fazer treinos. Ali, cuidado, Rafael, que eu estou gravando esse bocejo. Então, é ali naqueles treinos que eu vou variar mais. É ali que eu vou incluir treinos de salas de musculação, que às vezes está muito distante. Eu vou fazer um treino de força máxima, que não é tão específico, né? E vou ver se é necessário, mas caso seja necessário, eu posso colocar ali no período de base, e isso eu vou garantir maior variabilidade, ou seja, coisas um pouco mais distantes até daquele objeto fim. Eu posso fazer, quando aparece de vez em quando, o grupo lá de atletas de tal nível fez balé e melhorou o equilíbrio. Isso aí aparece às vezes, né, no material aí jornalístico, né? Acontece mesmo e é interessante em alguns momentos, mas vocês vão ver que vai ser mais comum nos períodos de base, né? Não vai ser tão específico, né? Agora, no período específico, o nome já indica, eu tenho que diminuir essas variabilidades e tenho que me aproximar dos ritmos de prova. E cada vez vou indo mais. Quando eu for para a fase pré-competitiva, eu vou fazer séries. Esse nome indica o quê? É eu fracionar a prova e fazer ritmos da prova, para o aluno sentir a prova naquela parecido com o que ele vai ter que fazer na prova, o ritmo, né? Então, de novo, garantindo o quê? Uma especificidade, fazendo ele ir para a prova. Tá? Isso vai, claro, reduzir um pouco a variabilidade de coisas que tu vai fazer. Não é ali que tu vai tentar ganhar força, botar cargas de adaptação importante em treinos muito fora do que se faz. Tá? Então, por aí a gente joga com essas questões de predominância. Tá? Predominância. Diga, Gabriel. Dá para pensar, por exemplo, como no futebol. Acho que atualmente está perdendo isso, mas como antigamente, na pré-temporada, tinha caixa de areia
e depois paravam. Tipo assim, usavam muito caixa de areia na pré-temporada, que era o que seria essa variação que você estava falando. Tem a ver isso? Exatamente. Sim, sim, sim. Também, e é parte da história nossa, até do esporte brasileiro, né? Porque os europeus diziam que um dos segredos do futebol brasileiro era porque o time de Santos jogava, era tudo na praia, como se todo o Brasil fosse grudado na praia e os caras, né, tivessem... Mas se bem que para metade de europeus ainda a capital do Brasil é Buenos Aires e a gente vive no meio do mato, né? Então, o que acontece? Existiam essas histórias assim, mas não é bem assim mesmo. Tem que cuidar. O treino em areia é muito bom, mas ele não é mágico, né? Ele não faz tudo, senão estariam todos os times jogando todo o tempo na areia e iriam para a grama. De novo, e já tem estudos esses bem marcados, até marcado é um jogo de palavras, mas tem o tal do Markovic, vão atrás deles, ele mostra ali estudos de treinos de pliometria na grama, na areia, no chão duro, mostrando bem que o jogador de futebol ele não precisa ganhar altura de salto máximo possível, senão ele treinaria sempre no piso duro. Ou ele não precisa ganhar só força, senão ele só treinaria na areia. Ele precisa ganhar essas bases, dependendo do que o atleta precisar, qual for o maior déficit dele de força, velocidade para gerar potência, mas acima de tudo ele precisa levar isso para a grama. Ele precisa treinar muito na grama, porque vai ser onde ele vai treinar e os ganhos são maiores se tu treinar na grama, obviamente, né? Os ganhos na grama, né? Então isso é importante, ou seja, treino de areia realmente fica mais para, como eles chamam de pré-temporada, que é um período de base, tá? O que eu só adiciono para vocês, que tem que cuidar que esse discurso da pré-temporada é um discurso que é para simplificar no jornal, tá? Porque o treino de base com o jogador de futebol, eles acontecem em vários momentos do ano. Vai depender muito do calendário esportivo deles e da estratégia de treino da equipe, assim, tá? E o que a gente vai ver é que vão ter atletas que vão ter fases de períodos de base um pouco diferente de outros. Não podem ser todos ao mesmo tempo, né? Especialmente em campeonatos como o Campeonato Brasileiro, que precisa ter um plantel, por isso que precisa ter mais jogadores e ir trocando e ao mesmo tempo o time ter um bom nível, né, na maior parte do ano, né? Mas isso é quase impossível, porque o jogador não consegue ter o alto nível em todo o ano. Então não é por aí. Fora o Guinha Azul, né? Eu brincava, agora esse exemplo eu tenho que mudar um pouco, tem que atualizar. Fora o Guinha Azul, que quando ele fazia apoio, ele não fazia apoio, ele empurrava o mundo, né? Tá, mas assim, fora essa... Tá, pessoal? Que mais? Tá, então acho que está respondido da areia, por aí, tá? E aí, claro, a gente vai ter o espaço do período de base para essas coisas, tá bom? Que outra coisa, pessoal, esse princípio da variabilidade, tá? Ele vai nos mostrar que mesmo quando eu estiver muito específico, eu estou trabalhando com o atletismo, e o cara é um saltador, então, né, ele faz sempre o mesmo tipo de exercício. Isso, claro, não, primeiro que ele nunca vai fazer sempre o mesmo exercício, mas é muito mais específico do que um jogador de futebol, por exemplo. O jogador de futebol vai ter horas de treino com muito mais variações de movimento, né, obviamente, do que o saltador, tá? Mesmo nesse grupo de saltadores, tá, ele vai precisar variar coisas, até também por questões psicológicas. Tá? Isso é bem importante também. Quem trabalha com treino, em qualquer nível que comece a sair do recém-sedentário, depois de 6 meses de um cara treinado, começa a ter também desafios de longo prazo, de consistência desse cara no treino, né? Não é mais aquela saída, eu sou motivador, eu faço brincadeira. Não, eu tenho que pensar a longo prazo. E aí eu vou precisar também ter variações de treino que permitam que esse treino não seja tão monótono. Tá? Então, isso tem que cuidar muito. Eu lembro até hoje de treinos que eu fazia na natação, que eu não, acho que era quarta-feira, um dia que era um longo, assim, a gente tinha que nadar certa quilometragem lá contínuo. Tá? Era muito chato, porque a gente já sabia que ia fazer isso, e olha, lá vamos nós para os 4.000, 3.000, não lembro quanto é. Tá? Mas pesado, assim, do ponto de vista psicológico. Isso tudo é importante lidar. Então, variações, alterações de treino, às vezes até sem nenhuma conotação. Por exemplo, quando a gente altera alguns intervalos em treinos intervalados mais longos, que a gente chama intervalados extensivos, tá? Às vezes a gente muda 5 segundos o treino, mas é muito mais para fins psicológicos, que a gente sabe que não vai mudar muito do ponto de vista fisiológico de 15 para 20 segundos.
mas na cabeça do atleta, diz, ó, presta atenção, agora não é mais 15, agora é 20. E o cara pensa um pouquinho diferente para aquele meio, né? Tudo isso ajuda a longo prazo em níveis de motivação, tá? E também em níveis de coordenação geral. A gente sabe que o nível mais alto da coordenação é quando tu tens uma estabilidade de padrões de movimento e mesmo em situações novas tu consegue te ajustar bem a elas, né? Isso é o que a gente aprende lá na área de controle motor, no terceiro nível de aprendizagem motor, quando chega já nesse nível. Eu sei que são coisas muito velhas, professora Nádia, vocês devem ver coisas muito mais avançadas, mas ainda uso esse raciocínio que é simples, mas que no treino fecha muito, assim. Que é isso, é o nadador que erra a braçada da virada e ele mesmo assim consegue perceber isso e ele altera o padrão de movimento para acertar o tempo do pé. Ele desliza mais para acertar aquele tempo errado que ele começou no início do movimento. Esse é um nível de coordenação que é bem importante. E tu vai ganhar com isso, tu vai ganhar isso se tu fizer situações de instabilidade. Se tu fizer sempre a mesma coisa, fica mais difícil, tá? Tu conseguir ter esses padrões. Pessoal, tá na hora do break. Vamos parar aqui de compartilhar o vídeo. A parte 1 aqui da aula da manhã já vamos encerrando por aqui. Eu vou parar de gravar.